Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica virtual. Nós mudamos o nome de Escola Bíblica Dominical para Escola Bíblica Virtual, porque a partir desta aula, as aulas serão agora postadas nas terças-feiras, com a mesma proposta de ser estudo bíblico, de ser um curso bíblico em temas importantes da Bíblia, como é o caso agora, onde nós estamos fazendo um curso sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Paulo tratando dos diversos problemas que aquela igreja tinha, comparando esses problemas antigos com os problemas atuais que a igreja tem, para que o ensino de Paulo àquelas igrejas sirva para nós hoje, para a solução dos problemas que a igreja também enfrenta hoje, que não são poucos e nós todos que vivemos na vida da igreja sabemos muito bem. E nós somos aqueles que são chamados por Deus para fazer uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, ser saudável, ser um espaço de hospitalidade, um espaço de cura, um espaço de comunhão, um espaço de edificação e de adoração mútua ao Senhor. Quando fazemos todas essas coisas, a igreja se torna também, para os de fora, um espaço de salvação. Por isso que é muito importante nós trabalharmos os problemas da igreja. O Senhor faz missão através da igreja, então a igreja precisa estar bem para que assim possa servir melhor ao Senhor. Na lição passada, nós tratamos sobre os problemas da promiscuidade, da imoralidade que estava presente na igreja de Corinto, dado esta igreja fazer parte de uma sociedade ímpia, pagã, idólatra, onde as coisas realmente existia um relaxamento a respeito da moralidade e a igreja de Corinto se afetava porque a igreja de Corinto era composta de pessoas que vieram dessa sociedade e Paulo precisava instruí-las para que elas vivessem de uma forma diferente. Por isso que ele vai dizer na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17, que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se faz novo. Então eles tinham que ter essa mentalidade, que agora eles não deviam mais viver como aquele padrão de vida promíscuo. Na lição de hoje é uma continuidade do assunto, só que agora Paulo não vai tratar tanto aquelas práticas imorais que afetou a igreja, mas ele vai tratar também agora sobre como o povo de Deus deve lidar com a questão do casamento. Então, o tema de hoje é sobre o Estado Civil e missão. E dentro dessa proposta do Estado Civil e missão, nós vamos entender os direitos dentro do casamento, sobre a questão da estabilidade e a questão do divórcio dentro do casamento também, sobre a situação das virgens, que era uma recomendação muito específica que Paulo estava dando ali, e para as viúvas, tanto de ela permanecer viúva ou como também de acabar também praticando uma segunda núpcia. Esses são os temas que nós vamos abordar hoje, todos eles estão presentes no capítulo 7 de 1 Coríntios. Especificamente ali, Paulo trabalha todas essas questões como uma continuidade, mas também como resposta às indagações que chegaram para ele. Lembra que, como nós falamos no início desse curso, boa parte do que Paulo aborda na sua carta aos Coríntios tem a ver com perguntas que mandaram para ele. Problemas estavam acontecendo, as pessoas fizeram ele conhecer esses problemas, eles indagavam sobre qual o posicionamento dele e ele responde. As cartas são isso, são respostas de Paulo a esses problemas e é o que nós vamos ver hoje. Então, para um texto inicial, convido você a ler comigo um texto que eu vou colocar na tela, de 1 Coríntios 7, do versículo 7 a 11, como texto básico inicial. O texto diz o seguinte: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E os solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, e que o marido não se aparte da sua mulher.
Essa é a passagem base para a nossa reflexão. Depois a gente vai pegar outros textos do capítulo 7 de 1 Coríntios para ver passo a passo esses diversos assuntos que Paulo trata. Mas antes, vamos pedir a graça e a sabedoria do Senhor para que Ele esteja nos instruindo nessa hora. Tanto a mim, que estarei dando as explicações, quanto a vocês, que vocês possam compreender muito mais do que eu possa ensinar, porque é o Espírito que nos ilumina o coração, é Ele que traz claridade, é Ele que dá entendimento e Ele que edifica as nossas vidas. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar mais uma vez estudando a Tua Palavra com os meus irmãos através dessa modalidade virtual, a modalidade, ó Deus, que faz com que a mensagem possa chegar a diversas pessoas em diversos lugares, isso no conforto das suas casas ou na hora de intervalo de trabalho, enfim, ó Deus, no momento que essas pessoas podem, Senhor, assistir. E que elas sejam edificadas por Ti, Senhor, instruídas por Ti e pela Tua Palavra, que o próprio Espírito dê entendimento a cada um de nós, e assim sejamos por Ele iluminados, edificados, que a gente cresça em conhecimento do Senhor Jesus Cristo, da Palavra, e assim venhamos a amadurecer cada vez mais na fé também. Peço, Senhor, a Tua condução sobre o nosso estudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de continuarmos, eu gostaria de que você pudesse nos ajudar nosso canal a crescer. Você faz isso quando você curte os vídeos e também quando compartilha para outras pessoas também terem acesso aos estudos. Como eu falei, esse daqui é uma série de estudos. Se você chegou pela primeira vez e está assistindo esse curso com a primeira aula praticamente, nós já temos algumas aulas anteriores. Então vá para a playlist e veja desde o início, onde eu abordo uma introdução sobre a carta de Paulo aos Coríntios, falo sobre a relação de Paulo com as igrejas de Corinto. Então assim você vai ter um conhecimento completo dessa carta. Quando você for novamente ler essas cartas de Paulo aos Coríntios, você vai ter um entendimento melhor através dos estudos, você vai ter uma visão mais ampla do que Paulo está abordando ali e assim entender melhor, tá bom? Então, que Deus abençoe você, nos ajude, compartilhe para que chegue a mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se também e assim vai estar ajudando o reino de Deus a crescer também através desse ministério. Voltando agora à questão dos estudos, nós vamos ver que Paulo, nesse capítulo 7, ele traz muitas opiniões próprias, claro, com aval divino. Então ele inicia o capítulo 7 de 1 Coríntios falando sobre a questão de que, olha, eu gostaria que a respeito de questão de matrimônio, de ser solteiro, vocês fossem que nem eu. Que vocês fossem solteiro, ou no caso, se Paulo teve alguma esposa, que seja viúvo. Essa questão da vida pessoal de Paulo é uma coisa que está na obscuridade, a gente não tem certeza se Paulo já foi casado, se ele era solteiro, se ficou viúvo, a gente não sabe dessas coisas. Mas o fato é que ele, nesse momento, quando ele escreve a carta, ele não vive uma vida conjugal. E aí Paulo, pensando a partir da questão da missão, ele traz essa opinião pessoal de que o bom é que as pessoas estivessem como ele estava, ou seja, livre de compromisso conjugal. Só que aí ele vai começar a explicar cada situação para que as pessoas não tenham a interpretação errada e assim saia se divorciando, e tome decisões precipitadas. Paulo vai recomendar direitinho cada situação para que a gente aprenda direitinho qual é a nossa situação e qual é as saídas que existem ou o que Deus espera de cada um. Então nós vamos ver isso claramente, mas Paulo ele traz essa questão como uma opinião pessoal, Em muitos momentos ele coloca que tem ali o aval divino porque ele tem o Espírito de Deus também. Para você entender um pouquinho o contexto do próprio Paulo, nós vamos ver primeiro a questão como é que funcionava a ideia do casamento na cultura naquele período. Primeiro tem a cultura do próprio Paulo, que é a judaica. No judaísmo, o casamento era uma coisa considerada muito importante, chegando a ser até um mandamento. Quando você não casava, você estava desobedecendo a ordem de Deus de crescer e multiplicar, de crescer e de se procriar.
Isso está desde Gênesis, quando Deus cria homem e mulher, ele dá essa ordem: crescer, multiplicai e povoai a terra. Claro que ali é um mandamento inicial, porque Deus só fez, né, um casal e, claro, tinha que crescer. Mas dentro do judaísmo foi se construindo essa ideia da importância do casamento e da importância de se procriar. Tanto que, quando você lê relatos bíblicos do Antigo Testamento de pessoas, de mulheres que sofriam de esterilidade, elas sofriam muito, porque na concepção deles, eles deveriam viver, né, para uma relação e para ter filhos. Aí você vai ter Sara sofrendo por essa questão, você vai ter outras matriarcas na Bíblia, você vai ter Ana, mãe de Samuel, que também chorava por conta de não ter filhos, e assim ao longo de toda a história bíblica você vai ter muito essa questão, porque essa que era a mentalidade dentro do judaísmo. Mas não só dentro do judaísmo, era interessante que na cultura romana também, né, greco-romana, também existia uma dada importância ao casamento. Tanto que existia uma lei de Augusto que condenava os que não se casavam. Que interessante isso, existia uma condenação específica para essa questão, né, das pessoas que não se casavam. Talvez a necessidade de uma lei sobre isso é porque o Império Romano, principalmente o greco-romano, que começou com a Grécia, né, eles eram um povo que estava sempre guerreando, sempre querendo conquistar novos espaços. Então, quanto mais numerosos eles fossem, eles teriam mais força militar para conquistar e manter domínio sobre todas aquelas regiões. A Grécia começou uma grande expansão com Alexandre Magno. Mais tarde vai vir também os imperadores romanos expandindo cada vez mais o seu império. E uma forma de manter esse poderio era tendo um grande exército. Então daí eles tinham a necessidade de que seu povo, né, se procriasse, multiplicasse, para assim eles formarem. Pode ser uma das alternativas. Mas é interessante ver essa questão da importância que eles davam para o casamento. Mas dentro da cultura greco-romana também existiam alguns pensamentos um pouco diferenciados, num número muito pequeno, que eram entre os filósofos e algumas seitas religiosas. Alguns filósofos, eles defendiam o celibato. Por que eles defendiam o celibato? Porque eles, como eram dados à vida intelectual, então eles queriam viver exclusivamente para isso. O casamento seria uma distração para aqueles que viviam exclusivamente do pensamento, da intelectualidade, da erudição, da construção de pensamentos complexos, né, que respondesse a todas as questões da vida e do mundo. Isso, então, alguns filósofos, não são todos, alguns vão defender essa questão. Também algumas seitas religiosas também defendiam já o celibato. Por exemplo, dentro do próprio judaísmo, apesar de que, como eu falei, eles tinham como prioridade a vida conjugal, mas os essênios, por exemplo, eles tinham um pouco de defesa sobre a questão do celibato. Para quê? Para viver exclusivamente para a missão, viver exclusivamente para o serviço ao Senhor, não se maculando com os deveres do mundo. Então, dentro dessa questão toda, Paulo, que está dentro desse contexto, ele vai pensar, só que agora ele vai colocar o fator Cristo. Agora ele vai colocar o fator missional dentro da perspectiva sobre o estado civil, casando aí com a ideia da missão. Então, quando Paulo pensa sobre a questão da missão, aí ele pensa como ele inicia o capítulo 7. O bom é que todos estejam como eu. Bom, Paulo, segundo os registros de Atos dos Apóstolos, foi o apóstolo mais missionário entre todos. Foi aquele que fez várias viagens. O Atos dos Apóstolos relata 3 viagens missionárias. Essa liberdade ou essa condição livre que Paulo tinha para poder viajar por diversas regiões e poder fazer a missão, era a condição por ele estar realmente desprendido de responsabilidades de uma vida matrimonial, né? Então é por isso que Paulo vai recomendar essa questão. Mas aí vamos ver mais para frente sobre a questão dos direitos daqueles que já estão casados, né? Então Paulo traz uma questão muito importante sobre isso,
que era para contrapor alguns pensamentos que estavam começando a borbulhar ali na igreja de Corinto. Eu vou ler para você versículo 3 a 5, para nós iniciarmos essa ideia de discutir sobre essa questão dos direitos de uma vida dos casados. Lá diz o seguinte: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, Paulo aqui ele começa a abordar uma questão muito importante, que é o direito que os cônjuges têm dentro do casamento. Na concepção antiga grega, existia uma certa mentalidade a respeito do corpo como fazendo parte da matéria má. Porque os gregos já começaram também com essa ideia, de que existe o mundo das ideias, o mundo das formas, ou seja, o mundo invisível e o mundo visível. Esse mundo invisível, que era o estado perfeito, que era da ordem do espírito, era uma coisa superior. E aí eles ligavam essas questões superiores ao pensamento, à intelectualidade, E, por outro lado, o mundo material, físico, era um mundo pervertido, da maldade. Tanto que eles colocavam o seguinte, alguns gregos, principalmente filósofos, de que os pensadores, dadas essas questões do espírito, eles deviam se dedicar a esse lado somente. E não se corromper com as coisas do mundo. As coisas do mundo eram para as pessoas inferiores, no sentido de que o trabalho braçal, o exército, as coisas, tudo era para gente de classe inferior. Platão, naquele famoso livro dele, A República, ele coloca que a sociedade tinha que ter 3 classes, Tinha das pessoas que faziam mão de obras, Tinha das pessoas que iam trabalhar no exército e tinha aqueles que eram os filósofos que deveriam comandar, seriam aqueles que iam gerir, administrar a sociedade, porque era para classes superiores, Tendo essa concepção, então, que eles têm de que existe uma dualidade entre bem e mal, entre o espiritual e material, que é uma visão, mais tarde, vai ser bem maniqueísta, Então, alguns gregos pensavam o seguinte: bom, eu casei, sou crente agora. Esse pensamento vai ser muito recorrente dentro dos gnósticos, que são alguns cristãos, dados esses lados mais gregos da filosofia. Então, eles vão pensar assim: eu sou um cristão agora, estou casado, mas eu deveria viver como se não estivesse. Ou seja, eu tenho que me apartar das relações sexuais. Aí é que Paulo traz esse texto. O homem não tem poder sobre o seu corpo, uma vez que ele se uniu a uma esposa. A esposa que tem o poder sobre o corpo dele. Da mesma forma, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. O marido é que tem poder sobre o corpo dela, Então, uma vez escolhido o caminho do casamento entre o homem e a mulher, a orientação é para que eles vivam de tal forma casados, unidos, de corpo e de alma, em fidelidade e sustentação para um equilíbrio dessa união. É isso que Paulo deseja, que eles assumam as responsabilidades uma vez que já estão casados, onde um tem o direito sobre o outro, E é legal que Paulo ele coloca o direito de ambos, tirando uma visão bem preconceituosa, talvez machista, patriarcal talvez, de que só o homem tem mais direitos e a mulher só tem deveres para com ele. Não, os dois têm direitos e os dois têm deveres, É muito importante essa visão, principalmente nos tempos atuais, onde a mulher agora ela é parte integrante do mercado de trabalho, Então ela também tem essa participação igualitária junto com o marido nas realizações do lar, junto das responsabilidades do lar. O marido tem sua responsabilidade, a mulher tem sua responsabilidade, eles têm seus direitos e cada um
vai buscar viver de forma harmônica, seja financeiramente, seja administrativamente, no relacionamento, ou seja, né, a relação de casados envolve prazeres e deveres recíprocos, onde os dois têm, né, as suas responsabilidades divididas. Isso é uma visão já bíblica que Paulo já traz através do exemplo da questão da relação sexual, né? Ele traz isso como modelo para que a gente aprenda, dentro do casamento, a ter julgo igual, a ter regras que sejam boas para os dois lados. Isso é muito importante. É muito importante. E essa aqui é a visão correta da Bíblia. Essa aqui é a visão correta. Qualquer pensamento que vá diferente disso é reacionário e talvez até antibíblico. Então nós temos que ter muito cuidado para isso. Paulo traz que os cônjuges devem viver um para o outro, cumprindo cada um o seu papel no matrimônio, sem nenhum receio, né, tanto na vida sexual do casal, quanto nas outras questões da vida, criação de filhos e tudo mais. E também dentro dessa questão da própria sexualidade, dentro do casamento, né, que eles não vejam a relação sexual como algo errado ou sujo, não. Né? Tanto que Paulo vai colocar essa questão, olha, quando vocês quiserem dedicar um tempo de jejum e oração, que seja em acordo. Né? É boa a relação sexual, ela é direito de todos, e se acaso alguém quiser se dedicar a um tempo de oração, que seja em comum acordo. E por breve tempo. Para quê? Para que Satanás não tente. Porque Satanás pode tentar se aproveitar dessa situação. Quando, por exemplo, um deles só está se dedicando à oração ou ao jejum, o outro não. Ele, por conta desse momento de abstinência, Satanás se aproveita dessa situação. Tanto que Paulo usa a questão do abrasar, né? Tanto para casados que vão se dedicar à oração, quanto para solteiros. Né? Essa ideia do abrasado, ele usa uma expressão no grego muito próximo daquilo que a cultura grega falava sobre a questão do cupido, que o cupido flechava, né, no coração dos enamorados e fazia arder ali aquela paixão. Então Paulo diz assim que existem momentos que as pessoas podem estar nessa situação, né, abrasadas, né, como flechada por um cupido, onde seus desejos se afloram. E é nessa ocasião, quando o casal não está bem conectado ou cumprindo seus deveres, é que o Satanás pode se aproveitar. Então tem que ter cuidado. Né? Paulo traz uma visão correta para os casados, né, de que eles vivam a sua relação como de fato deve ser dentro do casamento, uma vez que já estão casados. Né? Uma vez que já estão casados. Agora, também Paulo vai tratar sobre a questão do celibato. É uma das questões que ele se interessa, né, em trabalhar. Então ele vai dizer no versículo 7 a 9 o seguinte: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Aqui Paulo coloca o seu ponto, né, que é particular de Paulo, dentro de uma proposta missionária e que tem também respaldo da parte de Deus. Mas Paulo bota ressalvas para que ninguém entenda de forma errada. Então ele chega a dizer, quero que todos os homens sejam também como eu sou. Ele estava livre das responsabilidades do casamento. Só que ele vai dizer, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, ou seja, aquilo que Jesus falou. Né? Jesus chegou a dizer lá nos evangelhos sobre essa questão dos eunucos, né? E aí Jesus diz, olha, alguns são dados como eunucos, ou seja, recebem um dom para ser eunuco. Outros escolhem ser eunucos e lutam para poder permanecer dessa forma. E tem aqueles, né, que são forçados a ser eunuco, mas não tem dom para isso, não tem vocação para isso,
e acaba vivendo uma vida de hipocrisia, de sofrimento, de angústia, de desejos incontidos, que traz uma série de problemas emocionais. Então, nós temos que entender bem essa questão para que a gente se enquadre dentro daquilo que nós fomos chamados. Né? Ou seja, se você foi chamado para o casamento, que se case. Se você foi chamado para o celibato e assim quer viver, né, de forma casta, a serviço da missão, como Paulo vivia, que você faça isso e seja fiel. E se você tem um dom, você vai receber de Deus graça para isso. Se caso você não tem o dom, mas deseja isso, como, por exemplo, muitos sacerdotes, né? Dentro do catolicismo, muitos sacerdotes optam por isso. E eles buscam ser fiel a isso. Agora, aqueles a qual é imposto, por exemplo, na antiguidade existia muito isso, hoje em dia não existe tanto, né? Mas na antiguidade existia a questão da imposição de eunuco, por exemplo, os reis, né? Os reis, como eles tinham harém, né, de muitas mulheres, geralmente eles tornavam eunuco algumas pessoas para cuidar, né, das suas esposas, para que assim não houvesse, digamos assim, perigo de o eunuco dar em cima ou, né, manter relações sexuais com as esposas do rei. Então era uma questão forçada, imposta. Hoje em dia não existe mais tanto isso, né? O próprio catolicismo, as pessoas que vão ser sacerdotes no catolicismo, não são forçadas a ser eunuca. A pessoa, ela escolhe o sacerdócio. Né? É uma escolha voluntária de viver, né, uma vida consagrada ao ministério, ao sacerdócio, à missão. Ninguém está lá por imposição. Então ela que escolhe. Se ela não tem condições de viver uma vida de castidade, mas quer servir a Deus, ela pode ter outras funções dentro do catolicismo que ela pode ocupar, como o diaconato, por exemplo, né? Que pode continuar sendo casado, né? Então essas são questões, né, que cada um vai analisar de si mesmo a respeito, né, de viver o celibato, viver uma vida casta, uma vida voltada para Deus, voltada para a missão. Já na época de Paulo, na cidade de Corinto, existia, né, as cilibinas e outras pessoas voltadas para a questão religiosa exclusivamente e que escolhiam o celibato para isso. Mais tarde, né, isso vai entrar também para o cristianismo, como também eu falei, entre os essênios existiu. Né? Mas são situações que cada um vai analisar, cada um diante de Deus vai ver qual é a sua condição e se colocar dentro daquilo que foi a sua vocação, que foi o seu chamado, né? Aí Paulo vai, depois dessa questão de falar, né, dos casados, da situação, do direito que eles têm um com o outro, e depois também de falar sobre a questão do celibato, onde ele diz que, ele chega a dizer, né, que o melhor que sejam como eu sou, né? Ele coloca como um estado superior, porque Paulo está pensando na missão. Paulo é um missionário de carteirinha e ele pensa a partir da perspectiva da missão, de poder você estar livre das responsabilidades e assim poder fazer algo do Senhor, aonde Ele chamar e tudo mais. Hoje em dia, né, muitos pastores casados, as suas esposas também estão envolvidas no ministério, então elas também acompanham o marido para todos os lugares, onde vai. Conheço muitos casais onde os dois são pastores, os dois são envolvidos com a missão e assim recebem chamado de Deus para vários lugares e vão. Então hoje em dia tudo é fácil de administrar. Fácil, assim, talvez seja exagero dizer, porque né, algumas situações não são fáceis. Mas são situações que as pessoas podem encontrar meios para, mesmo casado, também poder servir a Deus com exclusividade, fazer a missão onde Deus quer. Né? Aí, claro que nós temos que entender que nem todo mundo foi chamado para a missão nesse sentido de ser pastor, de ser missionário, viajar, ir para as regiões, fazer evangelismo, plantar igreja, não. Nem todos foram chamados para isso. Todos fomos chamados para envolvermos na missão do Reino de Deus,
mas cada um pode servir de uma forma diferente. Existem muitos dons, e cada um pode servir com o seu dom, né, de forma diferente, sem precisar ser missionário, nesse sentido de, né, ser evangelista e plantador de igrejas, vivendo de cidade em cidade, né? E aí esses Paulo, né, recomenda que as pessoas vivam baseado na sua vocação, no seu chamado, naquilo que Deus tem. E aí então ele vai trabalhar agora a questão, por exemplo, também da situação que estava acontecendo em Corinto. As pessoas não sabiam como lidar com essa situação, que era a questão do jugo desigual, que é a expressão que Paulo usa sobre jugo desigual. E a questão do divórcio, que um estava meio ligado com o outro. Eu vou ler o texto de 1 Coríntios 7, de 10 a 13, para você entender o que é esse assunto que Paulo agora vai tratar. Diz o seguinte: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem uma mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. O que estava acontecendo aqui? Existiam pessoas já casadas na igreja, em que um deles não era crente, um deles não seguia Jesus, não era discípulo de Cristo. E aí eles estavam tomando algumas decisões baseadas, às vezes até em experiências do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, quando foi libertado o povo do cativeiro babilônico, as pessoas voltaram para Israel. Muitos desses que voltaram para Israel, judeus, tinham se casado com mulheres da Babilônia, da Pérsia, daquelas regiões por onde eles estavam vivendo no cativeiro. Quando eles retornam, Esdras, principalmente, que vai ser o grande líder religioso nesse retorno, ele quer meio que purificar a religião judaica. E aí ele ordena, existe um texto específico lá de Esdras, em que ele ordena que os maridos mandem embora essas esposas não judias, juntamente com seus filhos, porque ele queria purificar a nação judaica, ele queria reorganizar a vida religiosa, ele queria santificar o povo de Israel para viver esse novo momento de retorno e assim ser o povo de Deus. E aí, então, agora, algumas pessoas pensam da mesma forma. Se converteu, está casado com uma pessoa que não é incrédula, que não é crente, né? Que é uma incrédula, que talvez e possivelmente sim siga aos deuses pagãos, sejam idólatras, porque a cidade de Corinto era uma cidade idólatra. Existia vários templos de deuses greco-romanos. Então, o não crente em Cristo Jesus podia estar envolvido com essas religiões. E aí, Paulo chama isso de jugo desigual, onde o crente em Cristo Jesus vai buscar servir a Deus e viver segundo o padrão de Deus. O não crente idólatra vai viver segundo, né, a sua religião idólatra, pagã. E isso vai trazer sofrimento no casamento, vai trazer um jugo desigual. E aí, a solução que alguns estavam encontrando era a solução de Esdras. E aí Paulo diz o seguinte: não, peraí, vamos sentar aqui, vamos conversar direitinho o seguinte, né? Casaram e um deles não é crente, mas se existe ali um consentimento para que vivam junto, então não se separem, não se divorciem. Agora, se o descrente, aí Paulo vai tratar isso mais para frente, nos versículos seguintes, se o descrente, ele sim quiser se separar da crente ou do crente, né, que se vê tanto para homem quanto para mulher essa situação, aí você deixa, aí você pode se divorciar. Só que a recomendação dele é o seguinte: que não se case de novo ou mais tarde se reconcilie com seu marido. Porque Paulo ainda tem uma visão ainda bastante fechada sobre essa questão
do divórcio, não é? E ligado um pouco também à tradição de Jesus. Na tradição de Jesus também Jesus coloca que o divórcio só era aceito em caso de infidelidade, né, dentro do casamento. Mas ainda assim, né, apesar de ser aceito, Jesus também recomendava que não voltasse a se casar, porque se voltasse a se casar é como se estivesse fazendo adultério, né? Isso é uma situação bem complexa. Só que depois essa compreensão vai se expandindo, vai tendo uma visão mais misericordiosa, vamos colocar assim, com o próprio Tiago, né? O apóstolo Tiago, que escreveu a carta aos Tiago, ele era uma dessas pessoas que tinha um pensamento radical sobre a vida cristã. E ele mesmo dizer, né, que em muitas situações, também relacionadas ao casamento, nós podemos contar com a misericórdia que triunfa sobre o juízo. O que ele está dizendo é o seguinte, que muitas pessoas que se divorciam e voltam a se casar, mas essas pessoas vivem dentro da graça de Deus, elas vivem em obediência à palavra de Deus, elas podem contar com a misericórdia do Senhor. Então é um assunto muito complexo, existem muitas visões diferentes sobre essa questão, né? Mas aqui nessa passagem especificamente, Paulo está se tratando justamente dessa questão dos casados com jugo desigual. Que se eles vivem em jugo desigual, um é crente e outro não é crente, mas existe um consentimento entre eles, né, que não se separe. Que não parta do crente o pedido de divórcio. Mas se pedir do descrente, aí o crente libera. Não é? Esse é o ponto principal. Aí Paulo vai também ampliar essa questão dizendo o seguinte, olha, de uma certa forma, a influência do evangelho, a influência da vida cristã, ela beneficia o descrente. Então, o marido é santificado na esposa crente, ou a esposa descrente é santificada no marido crente. Para quê? Para que os filhos sejam santos no Senhor. Isso é a continuidade do texto, a partir do 14 em diante, do capítulo 7. Essa revelação é muito importante de Deus, e de que Paulo está trazendo para nós. Né? Que a influência da vida do crente é muito importante para a vida do descrente. E ela tem que ter paciência, ou ele tem que ter paciência no Senhor. Ser o mais fiel possível à palavra. Porque a sua santidade, o seu testemunho é muito importante para o outro. Né? E aí Deus ele pode santificar a família para que os filhos sejam santos no Senhor, como Paulo está abordando. Isso é muito importante. Eu conheço testemunhos disso. Uma vez uma irmã convertida em Cristo Jesus, ela tinha uma grande dificuldade com seu pai. O pai dela não gostava de evangélicos, não gostava de protestantes, ele odiava. E quando ele soube que ela se converteu, ele proibiu ela de ir para a igreja. Né? Claro que aqui não é uma questão de marido e mulher, mas é de filha para com o pai, mas o exemplo vai servir. E quando ela encontrou o pastor na rua da igreja onde ela tinha se convertido, ela explica a situação para ele e o pastor deu uma recomendação muito interessante. Ele disse assim, honre o seu pai, no sentido do seguinte, obedeça o que ele está dizendo. O fato de que você não pode ir à igreja não proíbe totalmente de você viver uma vida santa, né, diante de Deus. Então, quando seu pai não estiver em casa, leia a Bíblia, ore e pratique os ensinamentos das Sagradas Escrituras no lar. Dê bom testemunho de ser crente. Mostre que a nova vida que você tem agora com Jesus mudou quem você era e que isso fique visível dentro de sua casa. E ela assim fez. Ela se tornou uma boa crente em casa. Obediente, responsável, amorosa, afetuosa. Ela praticava a palavra de Deus e aquilo foi impactando toda a sua casa. Um belo dia, o pai mesmo que chegou para ela e disse assim, se apronta, nós vamos para a igreja junto com você. Né?
Ou seja, o estilo de vida impactou tal ponto que o pai viu que ali, aquela mudança toda, se deu por conta dessa nova vida com Cristo Jesus e ele quis essa nova vida também para ele também. Então isso é muito importante que Paulo está abordando aqui, a questão, né, do que o crente ele precisa, não é, viver um tal estilo de vida que seja uma influência para todos aqueles. Né? Então, Paulo vai recomendar, né, a eles, aos crentes, né, que, olha, cada um continue como foi chamado. Você estava dentro do casamento, né, o seu cônjuge não se converteu, então, se você se converteu e foi chamado dessa forma, permaneça da forma como está. Né? Essa é a recomendação que Paulo dá, né, para esses casados com julgo de desigual. E o divórcio somente se o outro pedir. E aí a recomendação de Paulo vai ser igual ao de Jesus também, né? Que se divorciou, que não case novamente ou se reconcilie. E aí, mais para frente, agora, Paulo vai tratar sobre a questão das virgens e das viúvas, que era uma outra situação que acontecia dentro da igreja de Corinto. E Paulo tem as suas próprias recomendações sobre isso, mas, claro, ele crê que está sendo dirigido pelo Espírito Santo para poder dizer essas coisas. Então, eu vou ler para você 1 Coríntios 7, 25 a 28, onde Paulo diz o seguinte, né? Eu vou só entrecortar um versículo, mas a passagem toda vai estar para você ler aqui. Diz assim, ó: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Mas se casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na sua carne, e eu quisera poupar-vos. Né? Aí mais para frente, 1 Coríntios 7, 39 e 40, agora ele vai falar das viúvas, né? Diz assim: a mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Né? Então, são duas recomendações que Paulo dá, de cunho, opinião pessoal, respaldado ali, claro, com a direção do Espírito Santo. Né? O que Paulo está abordando nessas duas questões, tanto das virgens quanto a questão das viúvas? Paulo, primeiro, ele queria que elas vivessem livres de preocupações, ou livres de também distrações, como era o caso anterior lá que os filósofos, né, e os religiosos viviam. Eles queriam viver exclusivamente para a fé, né, ou para a vida intelectual. Então, o casamento era uma distração. Aí Paulo está usando a mesma ideia aqui para as virgens e para as viúvas, ou seja, virgens, para vocês ficarem livres de preocupações e das angústias que possam existir, né, permaneçam virgens. Da mesma forma, ele vai dizer também a respeito das viúvas. Permaneçam viúvas, fiquem livres das preocupações, né? Agora, se caso vocês quiserem casar, vocês não pecam, não existe proibição nenhuma para vocês. O fato de que Paulo queria que elas permanecessem virgens ou viúvas era para não só estar livres das preocupações, mas também para servir ao Senhor. Já que elas não iam ter distrações, já que elas não iam ter outras responsabilidades com cônjuges, elas podiam servir ao Senhor. E ali tem uma espécie de um casamento espiritual, né? Que mais tarde isso vai ser bem mais elaborado na era medieval, em que as virgens iam se tornar, né, noivas de Cristo, né? As viúvas também. Mas aqui Paulo ele somente está preocupado com essa questão de ficar livre das preocupações e poder elas terem mais tempo para servir ao Senhor, estar totalmente dedicado ao Senhor. Mas se quiserem casar, não existe restrição nenhuma a isso. Agora, interessante que nessas passagens, se você ler elas toda ali, você vai perceber que Paulo está recomendando aos pais a respeito das questões das virgens.
porque as jovens virgens, elas não tinham domínio muito sobre si mesmas. Elas estavam à mercê da vontade dos seus pais. E lembre-se que na antiguidade, os casamentos geralmente eles eram arranjos feitos pelos pais. Os pais faziam, arranjavam os casamentos para os seus filhos, principalmente para as filhas. E então, Paulo está recomendando a esses pais, já que eles é que decidem sobre a vida dos filhos, principalmente quando eles são adolescentes, é que, olha, deixa sua filha virgem. Se o pai é crente, quem sabe ela não queira servir exclusivamente ao Senhor. Então é por isso que ele dá essa recomendação, porque geralmente já na adolescência os pais já começavam a arranjar seus casamentos e noivavam eles. E uma vez que eles estavam noivos, já existia ali um vínculo, já existia responsabilidades entre eles. Veja o caso de Maria, Maria estava noiva de José e ela era uma virgem ainda não tinha tido relações sexuais, mas já existia um compromisso mútuo ali, porque era assim que faziam antes. O noivado já era uma espécie de pré-casamento, onde a responsabilidade já existiam. A relação sexual depois ia ser uma consumação para o casamento. Tanto que na cultura antiga tinha muito essa questão que se as pessoas elas não fizessem a relação sexual, elas não consumavam o casamento. E aí um deles podia inclusive pedir o divórcio com todos os seus direitos porque não tinha consumado a relação. Era assim que era o pensamento da antiguidade e assim dá para entender melhor a situação da Maria. A Maria que já era noiva, tinha todas as responsabilidades para com José, mas ainda não tinha tido a relação. E nesse íntere é que ela é escolhida por Deus para dar à luz de Jesus Cristo, ainda virgem. Então, Paulo recomenda essa questão às virgens e às viúvas. Agora, se elas quiserem casar, tudo bem. Agora tem uma questão muito interessante a respeito das viúvas. É que se elas quiserem casar novamente, aí Paulo diz assim, que elas se casem novamente no Senhor. A mesma recomendação poderia ser dada também, já que nós estamos vivendo uma temporalidade bem diferente, aos divorciados. Se divorciou, se quiser casar de novo, ter segunda núpcias, que seja no Senhor. O que quer dizer no Senhor? Que seja entre crentes, que seja um jugo agora igual. Essa é a recomendação bíblica que o Senhor, Paulo tem dado, com respaldo do Senhor. Então essas são as questões que Paulo aborda aqui, a questão dos direitos dos casados, a questão do celibato, qual a condição, e se a pessoa foi chamada, vocacionada para viver dessa forma, casta, a servir somente de Deus, a questão daqueles que são casados dentro de um jugo desigual e a questão do divórcio dentro dessa relação e a questão das virgens e viúvas. E Paulo também aborda a questão dos solteiros. Aí diz assim, os solteiros, recomendo que permaneçam solteiros para servir ao Senhor. Sempre a recomendação de Paulo para o não casamento, seja da virgem, seja do solteiro, seja da que ficou viúva, é sempre pensando na questão da missão, de servir a Deus. Tirando isso, Paulo ele dá total aval para que as pessoas possam casar-se e viver uma vida conjugal, porque também o casamento também é bênção do Senhor. Também faz parte dos projetos e planos de Deus. Essas são as recomendações. Agora, se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, principalmente o que está abordado no capítulo 7 aqui de 1 Coríntios, nos faça essas perguntas através dos comentários aqui do YouTube. Quando você faz uma pergunta lá, a gente recebe notificação e na sequência eu posso tanto responder lá nos comentários, como posso no próximo vídeo abrir ali um espaço para responder essas perguntas. Então minha recomendação leia o capítulo 7 de 1 Coríntios, anote o que ficou de dúvida, daquilo que eu não consegui explicar aqui ou que não ficou totalmente claro,
e a gente vai responder, porque esses assuntos são assuntos bem mais interessantes para muitas pessoas que vivem situações que, né, de repente alguém pode se identificar com uma dessas situações aí e queira mais esclarecimento, tá bom? No mais, que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Que Deus abençoe.